Olá, meus lindões do segundo ano do Colégio Curso Aplicação. Vamos continuar falando da materialidade da arte? Vem comigo! Está no nosso livro 1 e é o nosso tema 3, tá bom, galerinha? Você lembra da primeira imagem que nós vimos na aula passada? Correto? Da Nick Saint-Chapelle. Então, que era aquela escultura grandona que a gente ficou na dúvida se era uma pessoa, se era um animal, se era uma mistura das duas coisas. Pois bem, o que tem em comum com aquela imagem e essas imagens da Nick que eu trouxe para vocês? Muito bem. São imagens, né, gigantescas, imagens que chamam a atenção pelo seu tamanho e também pelo colorido que elas têm. A Nick fez uma série, ou seja, várias esculturas com o mesmo tema, que foi o tema das banhistas. Quem são as banhistas? Aquelas que vão tomar banho, nesse caso, banho de mar. Então você vai reparar que nessa série chamada Banhistas, ela vai colocar essas mulheres de maiôs, algumas até têm biquínis, muito coloridos, muito alegres. E repare que todas elas têm um movimento, como se esse movimento fosse dar origem a outro movimento. O que será que cada um... qual será a sequência de cada um desses movimentos? Hein? Vamos usar a imaginação para pensar? Pois bem, essa aqui é a nossa artista. A Nick de Saint-Pelle, ela nasceu em 1930 na cidade de Paris, que fica na França. Aliás, a cidade de Paris ela é conhecida, né, como ser o berço das artes. O Museu do Louvre está lá. A cidade, né? Você está percorrendo, andando pela cidade, você volta e meia vê um prédio histórico, você vê um local onde os artistas passaram por ali, tá? Quando ela tinha 3 anos de idade, a família se mudou para Nova York. Nessa época, galerinha, na história, a França sempre foi, durante muito tempo na história da arte, o grande centro das artes. Os artistas principais nasciam ali, era a França que ditava a arte para o mundo inteiro, né? As novidades aconteciam ali em Paris, e nessa época, início do século XX, né, os Estados Unidos, Nova York principalmente, já estava começando a despontar como um futuro local onde aconteceriam as novidades artísticas. Então, olha só, ela já foi pro local onde tudo mais tarde aconteceria, né? Nick era uma criança que adorava ler, escrever e atuar em peças de teatro, ou seja, ela gostava de ser atriz. Durante toda a sua vida, morou em várias cidades. Suas obras são enormes e divertidas. Então, esse é um caráter da artista Nick de Saint-Pelle. As obras dela são grandes, né, enormes, divertidas e coloridas, como essa série de bonecas chamados banhistas que nós vimos ainda há pouco. Nick fazia esculturas usando materiais diversos, como caco de vidro, sucata, espelhos, plásticos, resina, poliéster, que nós vimos na aula passada. A artista morreu em 2002 em San Diego, nos Estados Unidos. Observa bem essa cobrinha, essa escultura dessa cobrinha aqui, que ela está segurando, e o desenho que ela fez no próprio corpo, fazendo uma brincadeira, né? Como se essa cobrinha também estivesse nela, né? Uma cobrinha do bem, né? Uma cobrinha colorida, divertida. Tem vários tipos, como nós vimos na aula passada, tem vários tipos de esculturas, vários materiais para fazer essas esculturas. E aqui eu coloquei alguns artistas em ação, tá? Nessa primeira imagem aqui, vocês lembram da imagem de pedra e sabão
que eu falei para vocês na aula passada, feito pelo Aleijadinho? Então, aqui tem o que eu falei para vocês, olha, como se fosse vamos chamar de prego gigante, tá bom? E o martelo, onde ele vai talhando tanto a pedra quanto a madeira, certo? Aqui você tem uma escultura do Michael Jackson feita em argila. Na argila, você tem um bloco de argila igualzinho a gente compra na papelaria, só que no caso desse artista, ele comprou em tamanho maior, né, pessoal? E aí você vai também com as suas mãos, né, fazendo a modelagem, usando os instrumentos, umas goivas, que são faquinhas com as pontinhas apropriadas para fazer cada desenho que o artista deseja fazer, tá certo? Essa outra escultura que esse artista também está talhando na madeira. E aqui, olha, tem um exemplo de uma goifa para você, que eu trouxe para vocês. Olha só como a pontinha dela, tá? Vai trabalhando o desenho que o artista quer fazer. Nesse caso, ele está fazendo aqui os traços dos dedos. Dependendo do traço que ele quer fazer, essa pontinha da goifa ela vai ter formas diferentes, tá bom, pessoal? Quais são os exercícios que vocês vão fazer? Na semana passada, você criou uma escultura de material reciclado. Tudo bem. Mandou a foto, eu já vi fotos maravilhosas, parabéns para vocês. Mas agora, na aula de hoje, você vai desenhar a sua escultura no seu caderno de artes, tá bom? Só que a tia vai querer ver 3 coisinhas importantes no seu trabalho. Primeiro, você não vai fazer a sua escultura pequenininha, não. Você vai ocupar o máximo da sua folha do caderno de artes, tá bom? Segundo, eu quero que você pinte também o fundo do seu trabalho. Por quê? A gente vai começar a aprender a valorizar o nosso desenho, né? Isso faz parte da técnica de desenho, tá certo? E a terceira, eu quero que você use e abuse da sua criatividade para poder representar a sua escultura, tá bom? Beijos, dúvidas, vocês já sabem. Clesep é o chat do Teams.